gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje é mais uma tentativa de descobrir quem é a minha alma gêmea literária. O convidado de hoje é meu amigo Márcio do canal Leitor97. Será que ele é minha alma gêmea? Para quem ainda não assistiu essa série de vídeos aqui do canal, é neles que eu tento descobrir quem é minha alma gêmea literária, quem tem mais coisas em comum literariamente comigo. E para isso eu trago convidados que vão falar dos seus 10 livros favoritos da vida e eu vou comparar com as minhas escolhas, dando no máximo 10% para cada livro. E aí somando então, de repente, 100% de compatibilidade? Não sei, ainda não aconteceu 100%. Será que é o Márcio? Márcio, chega mais, fala aí. Oi, meu nome é Márcio e eu sou lá do canal Leitor97 e hoje eu tô aqui para descobrir se eu sou a alma gêmea literária da Dessa. Bom, primeiramente, Dessa, obrigado pelo convite, sempre adoro invadir aqui o Louca dos Livros. E para você que está assistindo esse vídeo, provavelmente a Dessa já explicou. Então eu escolhi 10 favoritos pra gente checar aí a compatibilidade. Eu quero dizer que eu estou gravando sem roteiro e eu vou falar aqui sobre os meus primeiros 10 livros favoritos que eu me lembrar. Porque eu tenho muitos livros favoritos, então provavelmente muita coisa que eu gosto muito vai ficar de fora. Mas fazer o quê? Então o primeiro livro que eu escolhi para mostrar aqui para vocês é O Historiador, da Elizabeth Kostova. Esse daqui é um livro de vampiros. Eu li esse livro pela primeira vez quando eu tinha 15 anos e eu reli ele nesse ano, no início desse ano. E continuou o favorito da vida. Esse daqui é um livro que levou 10 anos para ser escrito. Ele passaria por ficção histórica se não fosse pelos vampiros. E aqui a gente vai acompanhar a história de uma menina que acaba encontrando um livro misterioso no meio das coisas do seu pai e um maço de cartas antigas, e o seu pai acaba desaparecendo. Então essa menina vai atrás do pai e acaba se deparando com coisas muito sinistras pelo caminho. Primeira vez que eu li esse livro eu não tinha lido Drácula ainda, e agora na releitura eu aproveitei muito mais, porque eu tinha lido Drácula recentemente. Então eu pude pegar muitas coisas que ficam nas entrelinhas. Me diz aí o que você acha desse. Gente, eu tava pronta pra não dar muitos por cento pra O Historiador, porque eu tinha na minha cabeça que com certeza era ficção histórica. E eu não tenho muito interesse em ficção histórica, apesar de que eu li Filha das Trevas, terminei a trilogia de Filha das Trevas e amei, então eu acho que é puro preconceito meu, porque eu não gostava muito de história quando eu estudava na escola. E eu acho que depois que ele falou que O Historiador tem vampiros, aí já mudou um pouquinho de figura o negócio, já comecei a dar uma interessada, principalmente porque eu já li Drácula, então eu vou dar 5%, que é a nota máxima para os livros que eu não li, que quer dizer que eu quero muito ler esse livro. Próximo livro que eu escolhi não é surpresa pra ninguém aí, se você me conhece, e não sobrou nenhum, da Agatha Christie. É o meu livro favorito dela, eu já li esse livro aqui umas 5 vezes, e sempre que eu leio eu descubro alguma coisa nova. Aqui 10 pessoas que não se conhecem vão pra uma ilha deserta, e acabam morrendo de forma misteriosa, uma por uma. E uma coisa que eu gosto muito é que esse livro não tem detetive. O detetive é você que tá lendo. Então assim, foi uma baita experiência, foi esse livro que me fez ficar fã da Agatha Christie. E não sobrou nenhum da Agatha Christie, eu já li. E eu gostei muito, mas não foi um favorito pra mim, não foi 5 estrelas. Eu gosto quando não tem um detetive na história, a gente tem que descobrir. Eu só acho que a Agatha dificultou nas dicas dela, ela não quis jogar limpo com a gente, eu não gostei muito disso, apesar do livro todo ser muito bom. Então eu não posso dar 10%, mas eu vou dar 9%. Em terceiro lugar, escolhi aqui um favorito que me acompanha também desde a época da escola, que é o Blackout, do Marcel Rubens Paiva. Eu acho que a gente pode falar que esse livro é uma distopia, porque aqui a gente acompanha a história de 3 jovens que entram em uma caverna para explorar, se aventurar, e quando eles saem, basicamente acabou o mundo. Eles se deparam com uma São Paulo onde todas as pessoas se enrijeceram e viraram ali uma espécie de bonecos de cera, e eles são as únicas pessoas sobreviventes. E eu gosto muito do Marcel Rubens Paiva, já li outros livros dele que eu gosto bastante, mas esse realmente é o meu xodó. E tem um easter egg nessa capa, olha só, você olha e, meu Deus, é um planeta, mas aí quando você vira, é um pôr do sol. Blackout é um livro que o Márcio fala muito, eu já vi ele falar várias vezes, eu já tinha esquecido total da sinopse, só que eu super me interessei agora que eu ouvi ele falando de novo. Inclusive, quando eu era mais nova, eu tinha feito um RPG com o meu marido e um amigo nosso, de brincadeira, assim, que eu era mestre, e o jogo se chamava E Não Sobrou Ninguém. Não era E Não Sobrou Ninguém, era Não Tem Ninguém. Não tem ninguém, porque a gente sempre falava, não tem ninguém. Que era um dia eles chegaram no mundo e não tem ninguém.
e aí o que eles iam fazer a partir disso, né? Então super é o Blackout, e aí eu fiquei interessada de saber se é que nem o meu não tem ninguém. 5%. O próximo livro que eu escolhi aqui é O Homem Duplicado, do José Saramago. Confesso que eu fiquei um pouco pensativo nessa escolha, porque eu gosto muito de Caim. Caim, pra mim, é o melhor livro que eu li até hoje do Saramago. Mas O Homem Duplicado é o favorito. Por quê? Porque favorito a gente não é racional. E eu conheci essa história, eu acho que primeiro pelo filme, e depois eu fui ler o livro e fiquei muito feliz, porque o livro termina além do filme. O filme acaba e ainda tem, sei lá, 30 páginas do livro para acontecer. Se você não conhece essa história, aqui a gente acompanha, como o próprio título diz, é bem autoexplicativo, a gente acompanha a história de um professor de história que de repente encontra um homem que é exatamente igual a ele, e esse outro cara é um ator, e a gente vai ver todos os desdobramentos disso. Gosto muito de Saramago. O Homem Duplicado, por um acaso, é aquele filme do Jake Gyllenhaal? É o Jake Gyllenhaal que faz esse filme? Bugou aqui minha mente. Se for, foi um filme ok, não me chamou tanta atenção, nem gravei na minha mente. Eu tenho muita curiosidade de ler Saramago, eu nem sabia que esse livro era dele. Eu ia começar pelo básico, Ensaio sobre a Cegueira, mas acho que tu me vendeu. Então eu não li esse também. O maior problema que eu acho da minha compatibilidade com o Márcio vai ser justamente ele escolher livros que eu não li. Então, mais um aqui que eu não li, mas quero, 5%. Bom, o quinto livro que eu escolhi, que é favoritaço da minha vida, foi um livro que já apareceu aqui no canal, e por minha culpa, foi o livro que eu indiquei pra Dessa no Desafiando a Louca, que é o Uma Duas, da Eliane Brum. Esse é um livro bem diferente, ele é contemporâneo, ele é uma história nua, crua, real, não tem praticamente nenhum elemento mágico, fantástico. E é uma história que conta a relação de uma mãe com uma filha, que é uma relação muito conturbada, muito desgastada, em que se atira muito dos dois lados, tem alguns gatilhos, mas assim, é uma história que parece que tira um peso do seu coração quando você termina de ler. Parece que ela toca em feridas que você nem sabia que você tinha. Gosto muito de Eliane Brum. Uma Duas eu li, inclusive num outro quadro do canal que faz muito tempo que eu não faço, não sei se vou retomar, vamos ver, que é o quadro Desafiando a Louca, em que a pessoa me desafia a ler um livro, e o Márcio me desafiou a ler Uma Duas, e eu amei esse livro. Eu realmente amei, eu gostei da sofrência. Eu gosto de ler uns livros de sofrência, uns livros que abalam a gente, que deixa a gente pensativo, reflexivo. E então eu vou dar 10% nesse aqui. Outro livro que se tornou favorito da minha vida nesse ano, aqui já é spoiler pra vocês, das minhas leituras favoritas do ano, eu acho que esse foi o que ficou em primeiro até agora, e acho que vai ser difícil ele perder esse posto, que é o Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse livro ele traz uma ficção científica de uma maneira tão diferente, tão delicada, tão respeitosa, e com um tema tão preciso de ser conhecido, de ser debatido, de ser discutido. Aqui a gente acompanha o Charlie, que é um homem com deficiência cognitiva, ele acaba se sujeitando a uma cirurgia que tem como objetivo aumentar o QI dele. A gente tem o livro sendo o relato do Charlie desde antes da experiência. Então ele começa com muitos erros ortográficos, com uma escrita muito quebrada, com palavras desconexas, e o texto vai evoluindo, vai ficando mais formal. E aí o negócio bate assim tão forte quando a inteligência dele começa a passar a média. Ele começa a perceber tudo o que ele tinha sofrido e que nos momentos ele não havia percebido ali. E eu não vou falar mais, senão eu começo a chorar aqui com esse livro. Mas se eu pudesse indicar somente um livro em 2020, seria esse aqui. Ai, Flores para Algernon, com certeza é um dos meus favoritos. Ai, aperta o coração só de lembrar. Eu não cheguei a chorar, mas é forte. Ai, é muita coisa, é muita emoção. E é 10% com certeza. Bom, vamos das lágrimas pros risos, então. Eu também quero recomendar aqui o Guia do Mochileiro das Galáxias. Tô roubando sim, indicando a série inteira, porque nessa edição a gente tem os 5 livros. Então considera como você preferir, esse é o primeiro livro ou a série inteira. E vocês não têm noção o tanto que eu ria lendo isso aqui. Meu livro favorito é o quarto, mas eu acho que é uma história tão boa, ela vai e volta tantas vezes, e tem umas coisas tão sem sentido e outras que fazem tanto sentido, que tá no meu coração isso aqui. Eu sei que não é um livro que funciona pra todo mundo, mas pra mim ele funcionou bastante. Acho que tudo que não funcionou para as outras pessoas veio funcionar pra mim. O Guia do Mochileiro eu já li os 3 primeiros e não tive vontade de continuar. Eu concordo com o Márcio que é muito engraçado. Eu comecei rindo muito, eu estava achando muito divertido, mas depois não funcionou mais. Parece
que era tudo muito repetitivo, não rolou, sabe, de continuar, não achei mais graça, não deu. Então, eu sei que é bom, eu estava gostando, porém eu achei enjoativo, se é que existe essa palavra para livros. E aí eu vou dar 8%. Bom, o oitavo livro que eu escolhi foi Eragon, do Pauline. E aqui eu também penso em colocar a série inteira. E essa é a minha série infanto-juvenil favorita de todos os tempos, assim. Se fosse pra eu escolher só uma pra eu reler sempre, seria essa. Porque aqui a gente tem aquela clássica jornada do herói e a gente tem dragões. E pra mim basta. Eragon é um livro que eu não tenho muita vontade de ler hoje em dia. Não li na época, parece que era certa, sabe? Não lembro do filme, apesar de que tenho certeza que quem gosta de Eragon vai dizer pra eu não ver o filme, né, que não é tudo isso. Mas apesar de eu gostar de dragões, eu não me vejo tanto lendo. Mas não a ponto de nunca leria. Então, eu vou dar uns 4%. Bom, nono livro, você achou que eu não ia colocar aqui, né, desse? É Gênesis, do Bernard Beckett. E eu simplesmente não posso falar muito sobre esse livro, porque ele é bem curtinho, e qualquer spoiler estraga a experiência, então é um livro que eu recomendo que você vá ler às cegas. Mas assim, o pouco que eu posso falar dele pra vocês é que a gente tá em uma sociedade pós-distópica, meio ali que já teve o fim do mundo e as pessoas se reergueram. E aí a gente vai acompanhar uma menina de 14 anos, que é a Anax, que tá querendo entrar pra academia. A academia é o órgão que controla a sociedade. E como ela entra numa academia? Defendendo uma tese ali de praticamente um mestrado. Então a gente vai acompanhar no livro a defesa dessa tese. Eu tenho uma amiga que diz que esse é um livro que tem tudo para não funcionar, mas que funciona. Então fica a recomendação aí desse, espero que você goste muito desse livro. Que esse nem que eu tenha que amarrar as pessoas para elas lerem, eu vou fazer isso. Gênesis é um livro que eu tenho muita curiosidade só pelo tanto que o Márcio fala. Eu nem sabia essa sinopse, eu sabia de um jeito meio diferente. Não sabia nada desse TCC maluco do futuro aí. Então, mais uma vez eu digo que eu quero ler, Márcio, só que também ninguém republica esse livro, aí tem que procurar em sebo. Eu sei que existe estante virtual, mas é muita mão, já comprei muita coisa na Black Friday. Aquelas. Meu aniversário tá chegando, se alguém quiser comprar pra mim no estante virtual e me mandar aquelas. Não deve ter na Amazon, né? Inclusive, meu aniversário tá chegando, eu acabei de falar isso. A minha wishlist da Amazon, que tá aqui na descrição do vídeo, se você comprar por lá, você manda direto pra mim. Eu deveria estar aqui abertamente pedindo presente de aniversário? Acho que não. Mas ficou aí a dica. Mas voltando a falar do Gênesis, eu quero muito ler. Muito mesmo. E ele é bem fininho, né? Eu, se não me engano, eu tinha um e-book? Não me lembro. Mas enfim, 5%. Bom, e o último livro que eu resolvi falar aqui é o de Gados e Homens, da Ana Paula Maia. Eu descobri a Ana Paula Maia nesse ano e gostei bastante, estou quase terminando de ler todas as obras dela, porque quero fazer um vídeo só exaltando a Ana Paula Maia. E são livros curtos, livros crus, livros muito diretos, livros violentos, mas com tudo justificado. E a Ana Paula Maia tem um anti-herói que é recorrente nos seus livros, que é o Edgar Wilson, e esse, em específico, é o livro que, pra mim, teve o melhor desenvolvimento dele e é o que ganhou meu coração. Aqui a gente acompanha o Edgar Wilson trabalhando num abatedouro, porque estão abrindo muitas fábricas de hambúrguer pela cidade. E aí, pra vocês terem ideia o quanto é complexo, pensa só nos desdobramentos que tem na cabeça da pessoa você trabalhar em um abatedouro ao lado de uma fábrica de hambúrguer e nunca ter comido um hambúrguer na sua vida. Não recomendo começar a ler Ana Paula Maia por esse em específico, porque é um personagem que já foi apresentado em outros livros, né? Então eu recomendo que você leia os outros antes. Mas esse daqui é o meu favorito dela até agora. E pra finalizar, Ana Paula Maia é uma autora que o Márcio já me falou muito. E mais um autor, mais um livro que por causa do Márcio eu quero ler. Não sabia por onde começar, então agora eu já tenho a minha dica. Então eu vou dar 5% pra ele porque eu quero ler. Já queria. E então agora eu tenho até a dica de por onde começar. Então é isso, Dessa. Obrigado de novo pelo convite. Espero que nossa compatibilidade tenha dado 150%. E sempre que precisar, só me chamar que eu apareço por aqui. Até mais. Então chegamos à pontuação final. Agora é a hora que eu vou dizer quanto Márcio e eu somos compatíveis. 66%. Quase um número do capiroto. Achei legal. Poderia ser mais alto? Poderia. Se eu tivesse lido esses livros que o Márcio falou. Eu acho que muita coisa que o Márcio já me indicou eu gostei.
Então tem altas chances dessa compatibilidade crescer ao longo do tempo. Porque eu acho que a gente tem sim gostos em comum, apesar de que os favoritos aí não deu tanto por agora, por enquanto, né? Márcio, muito obrigada por ter participado, amigo. Conheçam o canal do Márcio, eu vou deixar aqui nos cards. Ele é um querido e traz muito conteúdo legal. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se primeira vez vocês aqui e me contem aqui nos comentários quem você quer ver nesse canal. Acho que eu não pedi isso pra vocês antes, né? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Muito obrigada por terem... O problema é que eu acho que a minha conta... Oi, gente! É um vídeo em que eu tento... É meu amigo Márcio do canal...